dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Aleluia. Encontraram? Esse texto vai falar de Davi. E o texto está mencionando que Deus o testemunhou de Davi. Todos encontraram? Atos. Quem escreveu Atos? Quem foi? Lá atrás. Diga, quem foi? Hã? Paulo? Tem certeza que foi Paulo? Foi Lucas. Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos e também escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas era médico. Ou eu estou enganado? Era médico. Atos é um livro histórico do Novo Testamento. E no Antigo Testamento também tem alguns livros que são históricos. Por exemplo, no Antigo Testamento tem os livros que são os primeiros livros, que são chamados Pentateuco. Tem livros históricos, tem livros poéticos, profetas menores, profetas maiores. Mas eu não estou danado de bibliologia, não. Verso 22, todos encontraram? E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Essa versão minha diz: conforme o meu coração. E existem versões que diz: segundo o meu coração. Então, essa parte que diz aqui, achei a Davi, é Deus falando no Antigo Testamento, aqui está no Novo. Então, aqui é um testemunho de Deus, dando testemunho, apresentando Davi, dizendo: achei a Davi, varão ou homem, segundo o meu coração. Agora, vamos analisar algo aqui. Quem foi que achou Davi? Vamos lá, para não entender o texto, para não entender o ensino nessa noite. Deus está falando. Deus achou quem? E quem foi que achou Davi? Foi Deus. Agora, porque olha só. Achei a Davi, disse Deus. Achei. Vamos comigo? Diga, achei. Quando você acha, antes de achar, você está procurando. Você está procurando e às vezes não desiste até achar. Aleluia. Você procurou e você achou. Achei a Davi. Diga, achei a Davi. Quem que achou? Deus. Não foi nós, né? Deus. Parece que a gente podemos imaginar o seguinte: em todo Israel, ou em todo mundo da época, Deus começou a procurar um homem. E saiu procurando um homem, porque Deus queria, não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Ele queria alguém que fosse segundo o coração dele. Talvez Deus procurou nas grandes capitais, nas grandes vilas, nos países desenvolvidos da época, nos países de primeiro mundo. E Deus foi procurando. E de repente, Deus encontrou lá na Malhada. Sabe o que é Malhada? Malhada é só onde os animais ficam. Lá no pasto estava Davi. Deus encontrou ele lá. Talvez, agora interessante,
Será que não tinha ninguém melhor do que Davi? Na ótica humana, tinha até os seus irmãos. Poderosos, fortes, homens cultos, pessoas diplomadas, pessoas com anel no dedo de formatura. Mas o Senhor pegou exatamente quem? Davi. Por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, para continuarmos esse assunto, nós precisamos de entender uma questão. A palavra diz: achei Davi segundo o meu coração, disse Deus, certo? Pensa um pouco. Deus então tem coração. Pensou comigo? Então diga: Deus tem coração. Agora, o que significa coração? Coração é a sede da sensibilidade das nossas emoções e sentimentos. Então, peraí. Então significa que Deus tem sentimento? Significa que Deus é sensível? Não é? Mas peraí, Deus tem sentimento? O que você acha? Deus tem sentimento? Tem ou não tem? E uma prova de que Deus tem sentimento é exatamente Evangelho de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou. E o amor é um tipo de sentimento. Deus tem sentimento. Agora, peraí. Quando nós falamos que Deus tem sentimentos, eu entendo, ou eu aprendo, que está falando da teofania de Deus. Ou seja, teofania. Teofania é a manifestação de Deus de forma humana. Deus já manifestou de várias vezes de forma humana. É chamado de teofania. Deus tem sentimentos. Aleluia. Compreende? Homem segundo o coração de Deus. Vamos ver se vai agora, né? Primeiro, esse homem, estamos falando agora de Davi. Esse homem segundo o coração de Deus, ele era, primeiro, ele era o quê? Ele era o quê? Um bom músico. Um bom músico. Eu não sou músico. E não posso dizer que entendo de música. Mas a música, ela é dividida em 3 partes. Agora eu vou jogar para vocês e resolver essa situação. 1. Melodia, harmonia e ritmo. Mas até que foi bem, né? Com a ajuda do Jefferson Quente, vai tudo bem, né? Então a música, ela era dividida em 3 partes. Era, não? É, né? E a música é algo tão incrível, irmãos, que nós precisamos valorizar mais os músicos da igreja e nós nos envolver na hora da adoração. Porque a música é tão forte, irmãos, é tão forte a música. Digamos que você está em um lugar e você começa a ouvir uma música que não é uma música gospel, não é uma música cristã. Você começa a ouvir, está lá em algum lugar aí, passando bem alto. Sem querer, de repente, quando você percebe, você está batendo o pé. É verdade ou não é, gente? Ou é só eu que acontece isso? Não adianta fugir, irmãos. Eu não sou hipócrita. Isso acontece mesmo. Porque a música, ela nos envolve. Ela nos envolve. E é tão forte a música que existem pessoas que são curadas na hora da música na igreja. Eu estou dizendo música que é uma adoração a Deus. E o Davi, ele era um bom músico. Ele se envolvia de tal forma que quando ele tocava sua harpa, demônio caía por terra, o demônio desaparecia.
o quanto ele era um bom músico. Amém? Olha, Davi tocava bem e desenvolvia e desempenhava com zelo aquilo que se propunha a fazer. Olha só, por essa razão foi contratado como músico oficial de Saul. Contratado como músico oficial. Compreende isso? Isso nos dias atuais acontece ainda. Tem pessoas que entram para, digamos, para o militarismo, ou para o militar, só porque é músico. Só porque é músico. Formado, para trabalhar na polícia, como músico. E aí? Eu conheci em Brasília que ele era baterista da polícia militar. Então, quando você via aquele homem, aquele jovem tocar, crente, quando você via ele tocar, não quero tocar, tocava muito. Oficial. Mas vamos lá. Vamos lá que o tempo já foi. Número 2. Esse jovem, esse homem, segundo o coração de Deus, ele era. E eu pergunto, você é segundo o coração de Deus? Não? Tem ninguém aqui segundo o coração de Deus? Você quer ser segundo o coração de Deus? Eu não quero, gente. Agora, uma coisa interessante também. Homem segundo o coração de Deus. Repita comigo. Peraí, deixa eu formular a pergunta. Ou seja, o que você vai dizer. Se eu for segundo o coração de Deus, vai. Desse jeito os internautas vão doer os ouvidos, não? Se eu for segundo o coração de Deus, o que significa isso? Agora eu pergunto, o que significa isso? Não, eu estou perguntando. O que significa o homem ser segundo o coração de Deus? Os meus internautas vai pensando aí, vai escrevendo aí. O que significa ser segundo o coração de Deus? O que significa? Aleluia. Lembra do que eu disse antes sobre o coração? O que significa o coração? Estão lembrados? Lembra, né? É a sede da sensibilidade das nossas emoções e sentimentos. Então, ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, eu preciso ter os mesmos sentimentos de Deus, as mesmas emoções de Deus, eu preciso pensar como Deus pensa. E Paulo entendeu, porque ele disse: nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Ele pensa. Agora, se eu tenho um sentimento de Deus, eu devo pensar como Deus, sentir como Deus. Então, se Deus tem coração, esse coração, ele bate. A gente diz, bate, né? Batimentos cardíacos. Então a gente fala que o coração bate. É uma expressão que a gente usa, né? Então significa, ou seja, eu acredito que o coração de Deus, ele bate. Você já ouviu bater de coração? Como é que o coração bate? Qual é o barulho que faz? Alguém se astreva? Hã? Como é o barulho? Tum-dum, tum-dum, tum-dum. Eu imagino que o coração de Deus, ele também faz um barulho. Sabe como? Sabe como? Alma salva. 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 Almas salva. Almas salva. Almas salva. A Bíblia não diz isso. Eu estou dizendo. Aleluia. Almas salva.
Se esse barulho do coração de Deus é alma salva, e se eu sou segundo o coração de Deus, se eu tenho os mesmos sentimentos de Deus, eu preciso ter o sentimento de alma salva. Alma salva. Alma salva. E um outro detalhe: se eu sou um homem segundo o coração de Deus, tenho os mesmos sentimentos de Deus, isso está falando de unidade. Isso está falando de uma só visão. Está falando de uma só fala, um só povo, um só coração. Compreendeu ou não, igreja? Então vamos para frente, né? Davi era valente. Tem valente nessa noite aqui? Tem valente? Valente? Observa o Davizinho aqui, ó. Mais ou menos assim. Quando Davi, olha lá, apesar das desvantagens físicas, Davi não fugia quando se deparava com grandes desafios. Está o texto, 1 Samuel. Anote aí, na sua agenda, na sua Bíblia, no seu esboço. Olha só, Davi via como uma oportunidade de glorificar o Senhor e de crescer na vida, quando via um desafio gigantesco em tua frente. E a história diz que quando Davi se deparou com esse gigante, o Golias, a Bíblia diz que Davi pegou a sua funda. Primeiro teve aquelas armaduras todas de Saul. Davi não se adaptou com aquela armadura, era pesada e Davi era garoto. Mas a Bíblia diz que Davi foi no ribeiro e pegou cinco seixos. 5 pedras. Ele pegou quantas pedras? 5 pedras. E o que significa 5 pedras que Davi pegou? O que significa 5 pedras que Davi pegou? Há quem diz que significa 5 letras do nome de Jesus. Há quem diz assim. Outros dizem que significa os 5 ministérios. Afinal, realmente significa isso mesmo? Agora, se fizermos aqui uma exegese, que é a arte de interpretar o texto, eu fico com essa versão que vou dizer agora. O Golias, eles eram 5 irmãos. Davi derrubou o Golias, o gigante Golias. Ele usou apenas uma pedra. Então, naquele momento, ganhou a batalha. Se viesse os outros 4, tinha uma pedra para cada um. Se você seguir a Bíblia, essa história, talvez um dia eu possa ministrar sobre as 5 pedras de Davi aqui, né? Se você seguir a história, você vai ver que Davi teve 5 guerras complicadas e ele venceu todas. Teve 5 guerras. A primeira era garoto, esse gigante que derrubou Golias. Depois teve mais 4 lutando contra os filisteus, porque o Golias, ele era da Filístia, por isso é chamado de filisteu. E Davi, ele venceu essas guerras todas. E a última guerra que Davi, se não me engano, a última guerra, a Bíblia diz que Davi cansou-se. Davi fez o quê? Cansou-se. E um soldado dele foi que conseguiu livrar ele. E o soldado disse para Davi: nunca mais tu vem à guerra conosco, tu vai ficar no palácio, deixa que vão lutar por você. Davi não foi mais lutar. Quase que ele perde a última guerra. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, assim como você. Vamos lá? Diante de grandes desafios, veja como oportunidade de você exaltar e glorificar o nome do Senhor. Se você for segundo o coração de Deus, é ou não é? Aleluia. Esse homem segundo o coração de Deus, número 3, ele era o quê?
Fala forte, irmãos. Ele era sisudo em palavras. O que significa isso? Ele era o quê? Sério, prudente, sensato, moderado. Olha só. Siso geralmente é atribuído à maioridade. A fase adulta e do juízo era essa a virtude de Davi. Sóbrio, sensato, moderado, cauteloso no falar. Tudo que ele ia falar, primeiro ele pensava para depois falar. Certo? Sabe por que as pessoas gaguejam? É uma pergunta para você. Sabe por que as pessoas gaguejam? Eles vão falar e ficam gaguejando. Sabe? Segundo, não é teoria minha. Segundo algumas teorias, é porque eles não pensam primeiro. Assim, ele tem um defeito, se torna um defeito. Ele começa a falar e não pensa, porque tem que ter um jogo, tem que ter é tudo coordenado, tem que ter uma coordenação. Por exemplo, tudo que eu falo, eu penso primeiro. Ainda que fala rápido. É uma coordenação incrível. E eu vejo isso, irmãos, como a mão de Deus. Como é que a gente consegue, às vezes, falar rápido e de uma forma coordenada, certinho, e não nos perder? Deus puro. Agora, aqueles que falam sem pensar, é um pequeno defeito. E às vezes, há gagueja. Mas Davi não. Ele era sisudo em palavra. E olha só, na letra A diz o quê? Esqueci, tem que ler, esqueci, tem que ler. Toda igreja tem que ler isso aqui. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Passa disso? Eu fui motorista de um pastor presidente uma época. Esse pastor, na verdade, ele tinha 2 motoristas. Eu era um dos motoristas. Eu trabalhava 24 horas e o outro 24. Durante as 24 tinha que estar. Era 24 horas à disposição dele. E ele usava essa expressão, sim, sim, não, não. E um dia ele perguntou para mim assim: você sabe na casa do pastor fulano de tal? Eu não tinha certeza. Eu creio que sim. Eu disse: não, creio não. Você sabe, você não sabe. Eu não sei. E se porventura eu não acertasse? Não tinha GPS, né, igual hoje. Sim, sim, não, não. E no quartel é assim, irmãos. O soldado não tem meio termo. Sim, senhor, ou não, senhor. Amém? Vai para o céu, sim ou não? Sim. Pronto, não tem meio termo. Vou ir para o céu, acabou. Aleluia. Letra B. C. Seremos prontos para ouvir e tardios para falar. Você sabia que um bom conselheiro, diga conselheiro. Conselheiro é o quê? São pessoas que aconselham as outras pessoas, né? Um bom conselheiro, ele ouve mais ou menos 70%. Pelo menos 70% tem que ouvir. E os 30% ele vai falar. Então, se você não é um conselheiro, aprenda isso. Um bom conselheiro, ele precisa ouvir pelo menos 70%. E os 30% ele vai dar resposta. Agora, se alguém vai aconselhar com você e você fala o tempo todo, você não é um bom conselheiro. Você vai ouvir a pessoa e quando ele estiver falando, você vai analisar a resposta que você vai trazer. Amém? Amém? Eu fui uma vez resolver uma situação de um pastor. Eu fazia parte de um ministério na Bélgica e o pastor presidente me colocava às vezes uns abacaxis. Eu fui resolver a situação de um pastor na Suíça. E o pastor estava com um problema. Chegou lá, fui conversar com esse pastor. Ele estava muito complicado a situação. E ele começou a falar.
E foi falando, e eu sempre tinha um papel perto de mim para fazer anotações. E eu percebi que estava falando, sabe assim, coisas com coisas. E eu comecei a marcar, sem ele perceber. Marcando. Quando eu fui falar, ele tinha falado 23 assuntos diferentes. Então eu analisei todos os assuntos e trouxe uma palavra de no máximo 10 minutos. Pronto, resolvi o problema. Resolvi o problema. E um detalhe, no dia seguinte ele falou assim para mim: se ontem você tivesse falado alguma coisa, eu te expulsar da minha casa. Estava na casa dele, eu ia posar lá. E se eu me expulsasse da casa dele, eu ia para onde? Estava numa cidade chamada VV, na Suíça, terra do Charles Chaplin. Não conhecia ninguém ali. Onde é que eu ia? Sem dinheiro. Missionário não carrega dinheiro, irmãos. Missionário anda pela fé. Aleluia. E hoje é um grande amigo meu. É bom, né? Então nós temos que tomar cautela naquilo que a gente fala. E Davi era assim. Quando Davi falava, irmãos, podia ter certeza. Era coisa incrível. E um detalhe, as pessoas tinham prazer de estar ao lado de Davi, de ouvir Davi. Se fosse hoje, os grandes outdoor estavam preparados por aí. Davi vai estar discursando, as pessoas gostavam de vir ele. Davi vai estar falando. Tem pessoas que a gente vai longe para ouvir, né? Não é o meu caso. É o caso do pastor Jefferson Kennedy. Quando ele vai falar, todo mundo vem para a igreja. Agora quando passou para cima, não vem ninguém, né? Aleluia. Davi, ele era, número 4. Ele era o quê? O que é ser gentil de presença? Gentil de presença. Não, Davi chegou, pronto. Não precisa falar nada. Puxa vida, Davi chegou, que legal. Olha quem está conosco, Davi. Olha aí, gente. Só a presença dele já cativava as pessoas. E a pessoa, segundo o coração de Deus, devem ser assim. Amém? Agora interessante. Quando você é segundo o coração de Deus e você chega num lugar, nem precisa você falar nada. Alguém vai te achar ali. Alguém vai te achar. Portanto, ande sempre preparado. Obreiros, procura andar sempre preparado. Alguém vai te achar. Alguém vai te achar ali onde você for. Alguém vai te achar. Não precisa você falar que é obreiro. Eu não sei porquê, irmãos. Eu vou em certo lugar, a pessoa: ô pastor, tudo bem? E fica olhando assim. De onde que me conhece? Para você, o tanto que é interessante, eu estava na minha terra natal, em 2014, não, 2008, e morreu uma pessoa naquela cidade. Meu primo, vamos lá no velório. Estou no velório, ninguém me conhecia, apesar de ser minha terra natal, mas muitos anos fora de lá. Só do Brasil tem 16 anos que eu não moro no Brasil, que eu saí do Brasil. Eu estou ali, de repente, alguém falou assim: vamos ver se a gente chama um pastor para dar uma palavra para a gente aqui. Eu pensei, meu Deus, um pastor. Eu estava normal, de calça jeans, camiseta. Meu primo falou assim: primo, você é pastor? Eu falei, sim. E agora? Eu falei, você conhece o pessoal. Aí o meu primo, olha, meu primo aqui é pastor. Eu falei, então pronto. Não tinha levado Bíblia? Pode dar uma palavra para nós? Eu falei, tem uma Bíblia aí? Tem. Cadê? Bíblia católica, traz para cá. Bíblia católica, tem palavra de Deus. Porque me acharam ali. As pessoas vão te achar, porque você é segundo o coração de Deus. Diga, eu sou segundo o coração de Deus. Você tem dúvida disso, irmãos? Tem dúvida? Tem dúvida ou não? O profeta Isaías, ele entendeu isso, que ele chega a profetizar dizendo o seguinte: Deus falando, né?
eu te escolhi dentre os seus mais excelentes. Entende isso ou não? O que é ser escolhido dentre os mais excelentes? Isso significa que existiam pessoas melhores do que eu, mas Deus me escolheu. Existiam pessoas melhores do que você, mas Deus te escolheu. É igual o grande empresário, ou qualquer empresário, por exemplo, vai contratar um funcionário. Ele lança o pedido, ou seja, o anúncio de emprego. Alguém vê o anúncio, e às vezes no anúncio ele já faz as exigências: segundo grau, superior completo, e vai indo. Experiências, boa aparência. E aí tem que fazer teste ainda, ver se passa no teste. Ou seja, os empresários, ele procura os melhores. Deus, ao contrário, pega os piores. Agora diz: e faz deles os melhores. Aleluia. Então tá bom. Davi era extremamente carismático, amável, cortês, e onde chegava, ele agradava. Aleluia. Já foi embora o tempo? Mas olha só, Efésios 4:1, isso nos mostra que devemos andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. Vamos para o final? O que diz? Essa conclusão diz: essa experiência intrínseca de Davi com o seu Criador o levou a ter êxito em sua vida, conferindo-lhe assim o título de homem segundo o coração de Deus. Então, isso nos traz para todos nós um grande exemplo e nos valorizarmos mais, porque às vezes tem pessoas que não se valorizam a si mesmo. E uma coisa que eu até gosto de falar para as pessoas é o seguinte: você precisa se valorizar mais a si mesmo. Você precisa olhar no espelho e olhar uma pessoa bonita no espelho. Você precisa de gostar de você. Por exemplo, eu chego no espelho, olho no espelho e falo: mas esse cara é lindo, esse cara é bonito. Estou falando sério, irmãos. Eu olho no espelho e me acho bonito. Agora, se você acha feio, o problema é seu. Eu sou bonito. E você precisa olhar no espelho e achar você bonito. Pronto. Ou você é feio? Tem alguém feio aqui? Tem alguém feio? Não tem, irmão. Todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Cada um no seu lugar. Então isso é um exemplo. Essa passagem, ou seja, esse ensino é um exemplo. Onde é que Davi estava quando Deus achou? Na malhada, atrás das ovelhas, cuidando de ovelhas. Agora, quem cuida de ovelhas, será que andava choroso? Certeza que não. Quem cuidava de ovelha tinha a pele bonita, igual a sua pele aí? Não. Quem cuidava de ovelha andava bem vestido, como você? Não. Mas Deus escolheu. Quem foi que ensinou Davi a tocar? Era um bom músico. Quem ensinou a música para Davi? Foi Deus. Quem ensinou Davi a ser valente? Foi Deus. Deus pegou você em algum lugar. Ele te escolheu em algum lugar. E você se tornou homem ou mulher segundo o coração dele. Agora vai mexer com você, vai. Quem é doido de mexer contigo? Quem é que vai querer mexer com você? Porque se você é segundo o coração de Deus, mexer com você, mexer com Deus. Porque você tem os mesmos sentimentos de Deus. Pode até mexer contigo, mas vai se ver com Deus. Se mexer comigo, vai mexer com Deus. E Deus zela de você. Portanto,
olhe para você mesmo e veja em você uma pessoa escolhida por Deus. Olha para você mesmo e valoriza você mesmo. Aleluia. O diabo queira ou não, você é de Deus. Ele escolheu você. E aí? E agora? Quem vai querer impedir isso? Operando Deus, quem impedirá? E depois de Deus haver falado, já falou. Aleluia. Você é segundo o coração de Deus, os mesmos sentimentos de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer a vocês pela atenção. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida do nosso co-pastor Efferson Kennedy. E se prepara, quinta-feira tem mais. No sábado vai ser bênção pura. Na sexta-feira vai ser maravilha pura. Meu Deus do céu. Só vitória. E na próxima terça-feira Deus tem uma palavra muito forte para você. Se prepare. Venha preparado. Mas traga mais alguém contigo. Amém? Quero voltar a direção aqui para o co-pastor Efferson Kennedy. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos receber com muita alegria. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus amados. Possamos ser segundo o coração de Deus. Davi era uma pessoa que tinha falhas. Ele não era isento a erros. Mas mesmo assim, ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser humildes, para que o Espírito Santo de Deus venha ter liberdade em nossas vidas e ter poder para agir em nós. Feche seus olhos, vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, e te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Pai. Sabemos que foi de encontro, ó Deus, aos nossos corações. Eu te peço para que o Senhor venha nos aperfeiçoando, Pai, cada vez mais, para que todos os dias nós venhamos ser, ó Deus, Pai, segundo o teu coração. Pai, te peço para que o Senhor Espírito Santo venha estar orientando as nossas vidas em todos os aspectos, Pai, nos purificando, Deus, nos santificando, Pai, que venha ser, Senhor, nossa vida para a tua honra, Deus, e para a tua glória, Pai. Eu te peço para que o Senhor nos leve para cá debaixo da tua proteção, ó Deus. Eu te peço para que o Senhor venha estar agora protegendo nossa casa, nossa família, os nossos familiares, Deus. Pai, te peço para que o Senhor venha estar nos abençoando, Deus, pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus Cristo. E todos possam dizer amém. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e que as doces consolações do divino Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E que todos cantando em uma só voz cantam dizendo amém, amém e amém. Não sai sem cumprimentar o seu irmão. Quinta-feira estaremos aqui de volta.